Bom, primeiro que o servir, ele vem como um desdobramento natural de muitos outros atos que a gente pratica, né? O servir em si é muito mais complexo do que simplesmente ir lá e, Otávio, toma essa garrafinha, bebe essa água que você vai se hidratar e ser feliz. Não é só isso. O servir, ele implica que nós precisamos, de fato, às vezes, abdicar de nós mesmos, né? Isso, para nós, a gente fala hoje em autossacrifício, né? Quando eu me sacrifico em prol do outro, que pode ser um sacrifício material, pode ser um sacrifício de investir o tempo, que é o nosso recurso mais precioso hoje, pode ser investir o nosso tempo de qualidade com as pessoas e aí a gente envolve elas genuinamente nas ações que a gente pratica no dia a dia. Como que eu vejo que isso se casa, né? Muitas pessoas hoje confundem o servir com o doar, simplesmente. E a gente fica preso naquele assistencialismo barato. Caridade, A ideia da servidão é que ela funcione como um subsídio para você fazer o outro enxergar o caminho, dar o norte para a trilha. Então, se a gente está falando da trilha, como que eu vou fazer com que ele entenda que o meu serviço é legítimo? Muitas pessoas servem, mas servem reclamando. Então, quando eu me coloco na estrada de serviço, eu sou aquele servo que fica reclamando o tempo todo. Nossa, mas tá difícil. Nossa, mas tem que fazer isso aqui. Tem que levantar cedo. Ou sou aquele cara que é grato pelo meu servir. Então, sim, vou acordar cedo, vou chegar mais cedo na padaria, vou colocar o pão para assar, vou passar o cafezinho para os meus funcionários. Esse servir é o servir genuíno, que é quando a gente encontra o propósito nas pequenas coisas. E a gente enxerga beleza em tudo que a gente pratica, né? Então, a minha visão hoje vai muito nessa premissa, de que eu preciso enxergar beleza nos atos que eu pratico. Sejam eles atos banais, atos ordinários, quanto os atos extraordinários. O extraordinário, na verdade, ele mora dentro do ordinário. Eu gosto de dizer bastante a respeito disso. Eu acho que a gente tem uma geração muito egoísta. O ser humano, ele tá cada vez mais frio e mais egoísta. Se a gente procurar na Bíblia, né, ela deixava claro que o mundo vai convergir para um mundo frio, para um mundo menos humano, né, com pouco serviço, né, em termos de servir. E eu vejo uma geração que não está conseguindo nem sequer ser estável com ela mesma, quanto mais servir alguém. Então, o que eu vejo? Não dá para viver uma vida sem servir, por exemplo, a sociedade. Quando eu criei o meu canal no YouTube, meu Instagram para falar de investimentos, é óbvio que existem objetivos financeiros dentro. Não tem. Nada nessa vida é de graça. E se for, desconfia. Porque tudo que é de graça, você é o próprio produto. É que você só não percebeu ainda. Nada é de graça. Mas, de verdade, dentro do meu coração, queima um propósito de servir as pessoas, de educar as pessoas financeiramente para que elas vivam uma vida de prosperidade financeira, para que elas não paguem tanto juro ao realizar sonhos, ao antecipar sonhos, sabe? Então, servir as pessoas para que elas vivam os sonhos, mas que elas não os antecipem, para que elas não paguem 2 ou 3 sonhos. Muito normal a gente ver, o cara tem sonho de um carro, ele paga 2 ou 3, ele tem sonho de uma casa, ele paga 2 ou 3. Eu sou completamente a favor dos sonhos, mas eu sou a favor dos sonhos no tempo certo, porque para que ele não seja tão penalizado e sonhe uma vez e pague 3. E para que não vira um pesadelo, né? E que na maioria das vezes vira um pesadelo. Então, o meu propósito na internet é servir. Óbvio que depois gera um produto e esse produto se rentabiliza. Mas eu sirvo as pessoas. Quantos vídeos eu tenho no YouTube, Gabriel? Uns 50, 60, talvez? Com mais os podcasts. Eu tô chegando em 100 vídeos gravados sem remuneração nenhuma. Tem que fazer uma edição comemorativa, inclusive. Exatamente. Celebrar isso. Então eu tô servindo as pessoas, ajudando elas. Óbvio, dá para servir em muitos pontos. Dá para servir, não é só caridade, mas caridade também é servir, né? Vamos dizer assim. Servir a trilha nada mais é que a realização de um propósito de 4 pessoas de servir. Exatamente. Puramente quase. Servir com o caminho, servir utilizando a palavra, não sendo religioso, mas servir as pessoas mostrando o caminho. Dá pra fazer um recap com os outros episódios, né? Opa. Porque eu lembrei muito de Salomão. Salomão, quando pede a sabedoria que vem dos céus, Deus fala. Então, porque você pediu isso, tudo mais vos será dado. E aí a gente lembra,
O serviço, quando ele é genuíno, quando você parte dessa premissa que você disse, Rafa, de que eu preciso fazer o bem para que o outro encontre o caminho do bem. Eu estou compartilhando conhecimento. O conhecimento acumulado gera sabedoria. A sabedoria, quando ela é vivida, necessariamente se torna sabedoria divina. Então, olha que bonito que é isso. Em contrapartida, a gente tem duas situações motivadoras que fazem a gente partir para o servir. Que é, o primeiro, por que eu não tive ninguém para fazer isso para mim, por mim, para me dar esse caminho? Eu quero que os outros tenham esse caminho. E aí, isso envolve muita empatia, isso envolve muita compaixão. E a segunda situação é, porque fizeram isso por mim, me auxiliaram o caminho, eu faço questão de retribuir, de frutificar ainda mais, né? De transbordo, que é o que a gente fala bastante no Legendários e em outras iniciativas. Então, eu preciso transbordar aquilo que já implantaram dentro de mim para que os outros também tenham acesso. O acesso não tem que ser individual, não tem que ser parado dentro de um grupo delimitado de pessoas. Pelo contrário, nosso papel é fazer essas janelas se abrirem. Uhum. Sabe o que eu percebo? Só, Manda bala. quanto mais a gente serve, mais a gente prospera. Com certeza. Porque o mundo, né, cara, o universo, nada fica vazio. A lei da semeadura, tudo aquilo, você não é obrigado a plantar. Você não é obrigado. Mas se você plantar, a colheita é obrigatória. E em tudo que a gente serve, né, tudo volta em forma de prosperidade. Não só financeira, mas como um conjunto de outras coisas. Por isso que eu não. Prosperar e servir andam sempre juntos. Quanto mais você serve, mais você tende a prosperar em todos os aspectos.